Oi amigos, tudo bem com vocês? Sou o Lucas e eu vou trazer então hoje para vocês um pouquinho sobre o livro Repique Macabro, feito então pela editora Etia, né, em parceria com a editora Ex Machina. Esse livro ele foi uma campanha do Catarse bombástica e finalmente saiu então o livro, né, para a gente poder destrunchar esse autor clássico, né, eu não vou dizer horror, mas ele é um autor meio de mistério, ele escreve contos estranhos, né, tanto que o próprio nome do livro é Repique Macabro e Outras Histórias Estranhas, porque era basicamente esse termo que o autor usava, né, para se referir às suas obras, aos seus contos. E o autor então é o Robert Aickman, tá, gente? É engraçado porque até então eu não sabia, eu não conhecia esse autor, até a Clepsydra, né, e a Etia começarem a falar desse homem. Eu fui ficando bem curioso para ler esses contos. Todo mundo falava que as narrativas do Aickman eram estranhas, eram esquisitas, elas tinham uma áurea meio David Lynch, misturado com, sei lá, um pouco de horror, com pitadas de sobrenatural. E aí eu fui ficando muito curioso para entender isso, tanto que, né, o pessoal fala que é a narrativa Aickmanesca, porque é como se o cara tivesse uma coisa própria para descrever e para levar as histórias. Então, finalmente eu li o livro, eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso com as histórias. Não vou classificar como histórias de terror, mas são histórias muito características de o que está acontecendo ali, sabe? O que você acredita que esteja acontecendo ali nos contos, né? Então o autor ele nunca vai deixar totalmente claro se o que acontece é algo sobrenatural, se é algum tipo de delírio do personagem protagonista, né? Até mesmo nas cenas mais fortes, assim, no sentido de que nossa, isso é algo sobrenatural que está acontecendo ali. Ainda assim fica em aberto, né? Será que é tão sobrenatural assim? E aí você fica, talvez seja, sei lá, um sonho daquele personagem. Enfim, vou explicar um pouquinho melhor conforme eu for falar um pouquinho dos contos, tá? Me perdoem aí se vocês ouvirem barulho de lá de fora, que eu tô gravando esse vídeo num domingo. Tá um calor da bexiga, então todo mundo tá na rua, estão fazendo um monte de barulho e é isso aí. Bom, gente, então eu vou falar assim um pouquinho dos contos que eu mais gostei, né? Eu gostei de todos, teve um ou dois que eu achei mais arrastados, um pouquinho mais entediantes, mas praticamente a maioria dos contos ficaram comigo, e isso é muito legal, porque geralmente quando eu termino de ler uma coletânea eu esqueço das histórias. Mas esse eu não esqueci de nenhum. O primeiro conto, que é o The Hospice, né, The Hospice, ele é a história de um cara que ele trabalha numa certa firma e ele acaba se perdendo, né, no trajeto. Parece que ele trabalha com entrega, se eu entendi direito. E ele acaba se perdendo ali numa das estradas e ele acaba encontrando então esse lugar que é um hotel grandão, chamado The Hospice, né, The Hospice. E aí ele acaba entrando lá para pedir ajuda, a gasolina dele acaba, ele fica preso nesse hotel. Quando ele chega nesse hotel, gente, ele vai perceber que as coisas ali são tão esquisitas, porque ele chega logo na hora do jantar, que os hóspedes estão jantando todos ali, né, no restaurante do hotel, e ele percebe que é tudo muito exagerado, a comida é muito exacerbada, é tudo muito grande, os talheres são enormes, o prato é muito fundo, então eles comem exageradamente. E aí ele acha tudo aquilo muito estranho, e aquilo, gente, o clima do livro vai pesando, você sente que a qualquer momento pode dar alguma merda, e ele vai aproveitando da atmosfera do conto para te deixar mais aflito. Até que ele vai ser obrigado a passar a noite nesse hotel, por determinados fatores, e aí vai acontecer uma coisa bem estranha, né, na noite que ele vai dormir nesse hotel. Então é bem legal o conto, eu gostei muito do final. Lembra de novo aquela coisa de o que é que está acontecendo ali, será que é algo sobrenatural? Será que, né, são as pessoas que estão loucas, né? Então é muito bizarro. O próximo conto, que é o As Espadas, ele fala sobre um cara que ele acaba encontrando eu tô assim, bem resumidamente, tá, gente? Ele acaba encontrando um circo, né? E nesse circo tem uma atração que é uma moça que ela é muito estranha, ela tem uma maquiagem azul, né? Ela é toda muito esquisita, e o espetáculo é basicamente homens que se levantam da plateia e vão lá enfiar espadas nessa mulher. E ela sobrevive a todas essas espadas, né? Todas essas apunhaladas. O cara, então, o protagonista, ele acha aquilo totalmente bizarro, mas ao mesmo tempo ele fica encantado por aquela moça. E aí ele vai falar com o proprietário ali do circo, né? Da atração, e o cara fala, então você quer uma apresentação exclusiva? Pode ser onde você quiser. E aí, claro, né, que o cara vai aceitar, e nessa apresentação exclusiva vai acontecer uma coisa super sinistra. Nossa, eu acho que é um conto que ele envolve muito aquela coisa do body horror,
Não sei se seria adequado a isso. Mas é uma coisa meio body horror que acontece ali, é muito esquisito mesmo. Mas é mais um conto do qual a atmosfera conta muito. Repique Macabro, que é o conto que dá origem ao nome do livro, ele fala sobre esse casal, que eles estão numa viagem, né? O cara é muito rico e a moça ela queria viajar para um lugar onde o cara nunca estivesse ido, né? Nunca tivesse conhecido, justamente para os dois conhecerem um lugar juntos. E eles vão acabar então chegando numa cidade muito estranha, com as pessoas muito pacatas. E nessa cidade os sinos não param de tocar. Os sinos da cidade, sino da igreja, os sinos tocam sem parar, é uma algazarra. E aí vem então um repique macabro dos sinos. E aí, por que esses sinos tocam já é uma coisa que vocês vão ter que descobrir lendo o livro. Eu gostei muito do final, achei bem bizarro, mas não foi um dos meus favoritos do livro. Mas de qualquer forma é um conto bem legal também. Ravissante, gente, eu não sei se é Ravissante ou Ravizante que fala. É um conto que eu já li para fazer a publicidade do livro, né? Eu fui convidado para ler o conto e fazer um vídeo, então eu já fiz resenha desse conto. Se você ficou curioso para saber, eu vou deixar o link na descrição para a resenha do conto Ravizante, tá? Outro conto que me chamou muito a atenção, que me marcou muito e que com certeza foi um dos meus favoritos do livro é O Quarto Interior. O Quarto Interior, ele é um conto que ele se passa entre dois períodos de tempo, tá? A gente tem o período da infância da protagonista, o qual ela, numa viagem ali com os pais, ela acaba entrando num antiquário, numa lojinha bem esquisita. Novamente, a atmosfera do Aikman deixa tudo muito bizarro, né? As descrições são muito bem feitas. E aí o pai da menina fala pra ela, né, e pro irmãozinho dela, ó, vocês podem escolher o que vocês quiserem, né? Pega aí o brinquedo que vocês quiserem que eu pago. E ela, claro, ela mete o olho logo numa casa de boneca gigantesca, super esquisita, que provavelmente não é um brinquedo de criança. É uma coisa feita para adulto, um colecionador, ele é muito sofisticado. Ela se apaixona, é uma casa toda cinza, gótica, meio estranha. A mãe dela acha muito esquisito ela ter escolhido aquele presente, mas ela acaba pegando ele mesmo assim. E quando essa menina chega em casa, ela vai estudar essa casa de bonecas e ela vai achar estranho porque ela não tem abertura. Ela não é uma casa que dá pra você abrir e mexer nas bonecas que tem lá dentro. Ela é uma casa que você só consegue observar dentro da casa olhando pelas janelas. E aí nisso ela vai perceber que só tem bonecas femininas. Ela vai observando, até que um dia o irmãozinho dela, medindo, né? O irmãozinho dela é muito inteligente. Ele vai falar, olha, essa casa é muito estranha porque as minhas medições não estão batendo. É como se nessa casa tivesse algum quarto, algum cômodo secreto que não dá pra ver. E aí a menina vai ficar super curiosa. História vai, história vem, a gente vai ter um salto na história. E essa protagonista já tá adulta. E um dia ela acaba se perdendo, né, no meio da estrada. E ela vai encontrar uma casa muito esquisita. É um conto, gente, que, nossa, a atmosfera do conto, da história, ela te pega do começo até o fim. Né, você realmente embarca naquele sonho infantil da menina. E aí quando ela já está crescida, você fica tão curioso para saber para onde essa história vai te levar. E ela leva para um lugar tão bizarro que aqui novamente eu falo, os contos deles são muito abertos. Então você não sabe se aquela última cena da história aconteceu mesmo ou se foi um dos sonhos da personagem. Porque a personagem contava o tempo inteiro durante a história que ela tinha vários pesadelos, envolvendo casa, enfim, muitas coisas. Então, será que é a verdade? Será que aconteceu mesmo? Outro conto que eu achei bem legal, acho que esse é o conto menos apavorante, menos assustador que tem no livro, que é um chamado Mar Cor de Vinho. E assim, gente, ler esse conto, ele é como observar, sei lá, ele é como observar uma pintura do Botticelli, sabe? Uma coisa assim. Ele é muito bonito, ele é muito elegante, ele é sofisticado. Ele é realmente uma obra de arte, o conto. Ele é muito climático, ele tem personagens carismáticos, ele tem magia, ele tem romance. Ele é um conto muito esplendoroso. Eu adorei a história. E basicamente você tem esse personagem que ele já é um pouco mais velho. E ele chega numa cidade, e nessa cidade ele consegue, do porto, né, da cidade, ele consegue observar uma ilha bem distante. E dessa ilha sempre sai um barco. E quando esse barco sai, as pessoas da cidade, elas começam a agir de forma estranha, elas começam a ficar mais ríspidas. Ninguém quer contar para esse personagem, né, o que é esse barco, quem são aquelas pessoas, e não querem contar nada para ele a respeito dessa ilha. E basicamente ninguém pode ir para lá. Ninguém pode ir para lá, eles não comentam o que acontece na ilha e o cara fica muito curioso. Até que um dia ele vai roubar um barco.
e ele vai então curiar, né, nessa ilha. Lá ele vai encontrar 3 moças maravilhosas, lindas. Agora não lembro se é 3 ou 4, eu acho que são 3. E elas se autodenominam feiticeiras. E aí ele começa a perguntar por que, que as pessoas não gostam de vocês, por que, que as pessoas têm por que, que vocês têm tanta má fama, né, com as pessoas da cidade. E elas vão começar a conversar, e nisso ele vai ficando, ele vai ficando nessa ilha. Então assim, gente, ele é um conto bem legal, ele não tem nada muito assustador, apesar do clima ainda ser meio pesado. As histórias dele é como eu falo, dá a impressão de que alguma coisa errada vai acontecer a qualquer momento. Bom, gente, então tentei resumir um pouquinho de alguns contos que eu mais gostei do livro, mas na verdade eu amei o livro inteiro, tá? Ele é muito bom, gostei muito de conhecer esse autor, e vamos ver, né, se ele tem alguma outra obra publicada, e quem sabe, né, eles tragam mais histórias do Robert Aickman pra gente ler. Se você ficou curioso a respeito desse estilo, né, do autor, a respeito dessa narrativa equimanesca, né, meio David Lynch, gente, o cara é muito David Lynch, sabe? Tem cenas aqui que acontecem na história, principalmente no The Hospice, que é muito assim, parece que eu tô assistindo um Cidade Perdida, ou então o Cidade dos Sonhos, do David Lynch. É umas cenas tão assim bizarras que não tem como não lembrar. Gostei muito, tá? E se você ficou curioso para saber um pouquinho mais, eu vou deixar na descrição também o link do vídeo que o Cid fez, né, a respeito do projeto, né, quando ia sair, mas ele lá fala bastante coisa a respeito do Vou deixar alguns outros links aí de alguns bate-papos, de algumas lives que tiveram também, para você conhecer um pouquinho mais. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Vale muito a pena investir nesse livro. Ele tá todo bonitão, de capa dura. Tá lindo, o livro tá incrível. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, comentem. Seu comentário é muito importante no vídeo, porque o canal ele não é mais monetizado, né? Então ele fica mais difícil de ser divulgado. Então seu comentário ajuda muito. E é isso, gente. Beijo pra todo mundo. Nos vemos numa próxima.